E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero comentar sobre o Samsung Galaxy Book 4 em comparação com o MacBook Air M1. Para contextualizar, eu estou aqui no site da OLX porque esse é um modelo antigo já, né? Foi lançado em 2020, mas é um notebook que pode ser comprado ali por volta de R$ 4.000, tá? Aqui é uma faixa de preço bem semelhante ao que a Samsung está colocando o Galaxy Book 4 com 16 GB e a placa de vídeo MX 570. Então pode ser que surja a dúvida. Eu tive um MacBook, não foi exatamente o modelo Air, eu tive o modelo Pro M1, né, mas é o mesmo processador, praticamente o mesmo desempenho. A diferença do Air para o Pro é só que o modelo Pro ia ter uma ventoinha, né? Então, minimizando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a parte de design e construção, que finalmente, né, eu estou voltando a ter um notebook com a construção em metal. Primeiro eu tive um notebook gamer, posteriormente eu fui para o Mac, depois para o Galaxy Book e agora voltei para a construção em metal com o Galaxy Book 4. Então a construção do MacBook Air eu considero que é assim, impecável, né? Tem uma construção excelente, vai ter um corpo que não tem nenhuma peça externa que eu me lembre em plástico, e pelo menos aqui no Galaxy Book 4 vai ter uma parte que é em plástico sim. Então vai ser essa borda da tela aqui que está um pouco mais escura, não é uma construção em metal. Isso é um problema? Para mim não, né? Eu acho que a parte mais importante de ser construída em metal é a tampa posterior e a parte do teclado, né, que a gente fica em contato. Então, para mim, são construções equivalentes. Os dois notebooks eles não flexionam com facilidade. É evidente que são produtos que merecem ser bem cuidados, né, sempre com capa, utilizando ali o papel que eu tenho recomendado, né, deixar sempre um papel aqui, porque tanto o MacBook Air quanto o Galaxy Book eles podem pressionar a tela contra o teclado e aí criar manchas, né, na tela. Então, sempre quando você for fechar e colocar na mochila, deixar isso aqui. É um problema dos dois dispositivos, tá bom? Então, justamente por eles terem essa característica de ser mais portátil, não é? Esse tipo de coisa pode acontecer, então eu considero construções equivalentes. Sobre design, eu acho o design do Mac mais bonito, tá? Eu acho que ele é um produto mais leve, mais fino. Tudo bem, é de 13 polegadas, mas a Samsung não oferece um Galaxy Book 4 de 13 polegadas. Então, construção, para mim, ok. Qualquer um dos dois, por ser construído em metal. Questão de design, eu ainda acho o design do produto da Apple mais interessante, certo? Sobre a tela, aqui no Galaxy Book 4 a gente vai ter uma tela IPS Full HD de 15 polegadas. Eu não sei se chega a 500 nits, tá? Mas olha, o brilho é bem decente, tá? Um brilho honesto aqui nessa tela, que é suficiente para mim. E eu, pessoalmente, tá? Prefiro essa tela IPS com antirreflexo do que a tela do Mac. Quando eu levava para a biblioteca da faculdade para estudar nos intervalos, me incomodava o reflexo porque tem muitas janelas e mesmo colocando o brilho alto, tinha alguma coisa ainda de reflexo. É uma característica que eu simplesmente não gosto, né? Eu acabo evitando essas telas reflexivas e sem essa proteção anti-reflexo. Isso é muito pessoal, eu entendo, e eu sei que optando por uma tela anti-reflexo, eu estou optando também por uma tela com a menor precisão de cores, tá? Mas isso é uma decisão individual, eu vou dar empate aqui, porque eu sei que o que me agrada mais no Galaxy Book 4 pode não agradar outras pessoas. Sobre o sistema operacional, uma das dificuldades que eu senti no Mac é porque quando eu fiz uso, né, era aquele momento de vanguarda do processador ARM. E eu tinha dificuldade de rodar os aplicativos que eu queria. Então, no Windows eu me sinto mais confortável. Eu acho que é um sistema mais completo, principalmente com aplicativos muito antigos, né? O Windows 11 você consegue rodar aplicativos ali de 2006 que nunca foram atualizados, 2002. Então, eu acho que esses aplicativos legacy, né, rodam muito bem no Windows. E no Mac eu não tive essa mesma experiência, por isso eu me adaptei melhor com o sistema operacional.
Sobre a parte de ecossistema, para ser bem justo, eu acho que a Samsung tem feito um trabalho impressionante, né? Eu estou fazendo uso do Galaxy Book 4 com o Tab S9 e o S23 Ultra e por enquanto eu não tive nenhum problema, né? De transferência de arquivo, uso como segunda tela e uso do multicontrole, que é utilizar o teclado do Galaxy Book 4 e o ponteiro do mouse via Bluetooth conectado no tablet usando os aplicativos do tablet, né? Então, assim, eu considero que, para mim, são empresas que estão equivalentes nessa parte. Aí pode argumentar que, por exemplo, na transferência de arquivos, o produto da Apple é 1 segundo, 2 segundos mais rápido, que é coisa irrelevante para o dia a dia, tá bom? Então, eu acho que tendo um ecossistema, fica completamente diferente, né, o review que você vai ter do dispositivo. Como eu já estou no ecossistema da Samsung, quando eu tinha o Mac eu usava Android, eu não tive essa experiência completa por parte do produto da Apple, tá? Mas eu posso dizer que o ecossistema da Samsung hoje me satisfaz muito bem, eu não sinto falta de nada aqui. Eu acho que existem polimentos a serem realizados, principalmente no que tange ao fone Bluetooth, então eu gostaria que o fone Bluetooth tivesse uma facilidade maior de transitar da conexão do meu celular para o notebook sem que eu precise fazer isso manualmente, mas assim, é coisa de um clique ou perder 10 segundos, tá? Então, não considero um grande problema. Sobre a parte de conectividade e portas, eu sinto uma conectividade melhor aqui, porque enfim, no Mac eu tinha algumas portas USB-C e só, né? Aqui eu consigo utilizar várias portas, então vocês não vão ver, né? Mas tem aqui, eu tenho porta de rede, HDMI, eu tenho porta USB-A e 2 portas USB-C só do lado esquerdo. Então, só do lado esquerdo já tem uma conectividade superior ao que eu tinha no Mac. Aqui eu ainda tenho uma porta USB-A, entrada de fone de ouvido e uma entrada para fone micro SD. Sobre preço e custo-benefício, eu acho que a vantagem do MacBook Air é que a desvalorização é brutalmente inferior, tá? Então, assim, você compra um MacBook Air e você vende praticamente pelo mesmo preço de compra. Essa é uma vantagem forte dos produtos da Apple sobre a Samsung e isso é um ponto que não pode ser ignorado quando você for comprar o dispositivo. Entretanto, eu acho que em questão de custo-benefício, a linha Galaxy Book 4 é melhor por conta dos 16 GB de memória RAM. Pelo mesmo preço do MacBook Air, com 8 GB, eu consigo comprar um Galaxy Book 4 com 16. E como eu quero fazer esse uso de edição de vídeo, né, uso em jogos, dia a dia de estudos, muitos programas, enfim, eu acho que o 16 GB de memória RAM pesa mais no custo-benefício, mesmo o produto desvalorizando mais, né? Então, se fosse para colocar nessa categoria assim de preço e custo-benefício, eu colocaria que pela desvalorização menor do MacBook é um ponto, tá? Sobre o preço. Entretanto, o custo-benefício do Galaxy Book 4 é melhor porque vem com 16 GB de memória RAM. Então, concluindo, eu acho que a pergunta fica, né? Qual é melhor, o Galaxy Book 4 ou o MacBook Air? Ao meu ver, depende muito das necessidades da pessoa e preferências, né? Como eu comentei, eu prefiro uma tela anti-reflexo, eu já estou no ecossistema da Samsung e eu valorizo mais ter 16 GB de memória RAM a longo prazo. Um ponto forte do MacBook Air em relação a qualquer notebook da Samsung atual é a bateria, porque como o processador é ARM, você consegue ali tranquilamente 12 horas de bateria no uso. Aqui eu sei que eu vou conseguir 7 horas fazendo uso leve. Se eu fazer um uso pesado, esse tempo pode cair para metade ou até mais, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, certo? Não acho que existe um notebook entre esses dois objetivamente melhor para todas as pessoas. Novamente, é aquilo, vale considerar as necessidades individuais, o preço e quais pontos fortes a pessoa valoriza mais. Se a pessoa valoriza mais bateria, não tem o que conversar, né? O MacBook Air vai ser melhor sempre. Agora, se a pessoa valoriza ter 16 GB de memória RAM porque ela pensa no longo prazo, aí não tem jeito, o Galaxy Book 4 traz um custo-benefício muito mais interessante,
porque adicionar mais memória RAM em produtos da Apple sai muito caro, tá bom? Então é isso que eu penso atualmente sobre a situação dos MacBooks. Acho que são excelentes dispositivos, tá? Para quem estuda e até para quem trabalha, porém com coisas muito leves por conta da memória RAM, porque o processador em si ele tem muita folga ainda para os próximos anos, que é o Apple M1, tá bom? Então é isso, jovens. A gente se vê no próximo vídeo. Lembre aí de clicar em gostei, se inscrever no canal, comentar, né? Ativa as notificações aí embaixo, porque eu envio o vídeo quase todo dia e aí você vai ser notificado sempre que eu enviar, certo? Tchau, tchau. Até mais.